Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, hoje nós temos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com o tema Crescimento e Comunhão, baseada em Josué, capítulo 5, versículo 12, quando diz assim a palavra de Deus: Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia mais maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Irmãos, essa passagem bíblica aqui, ela mostra o momento que Deus tinha cuidado do povo durante o deserto, e aí o maná cessa quando eles entram na terra de Canaã. Ou seja, quando eles estavam fora, quando eles não estavam na terra de Canaã, Deus tinha cuidado, mandando maná e as codornas o tempo todo para eles. Deus tinha colocado o alimento necessário, na provisão necessária para eles. Bom, Deus ele criou o homem para ser um ser relacional com ele. E esse relacionamento ele é levado constantemente, diariamente. Não é assim no seu relacionamento? Com a sua esposa, com o seu filho, com o seu amigo, você não mantém um relacionamento constante? Com o seu colega de trabalho, você vê ele todos os dias do seu trabalho, com o seu patrão, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu colega de sala, com o seu professor. Então, com Deus é do mesmo jeito. Devemos manter um relacionamento diário com Deus. E como é que nós mantemos um relacionamento diário com Deus? Bom, primeiramente, através da oração. Fazemos orações constantemente no decorrer do dia. Não somente aquelas orações básicas, né, irmãos? Que é oração de manhã quando acorda, antes do almoço e quando vai dormir. Mas oração no decorrer dos nossos dias, no decorrer da nossa vida cotidiana. Um momento que você para ali 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, o tempo que você tem disponível. Através da leitura da Bíblia, Deus sempre se revela e sempre se revelou e continuará se revelando para o homem através da leitura da palavra dele. Na busca constantemente dele em momentos de comunhão, em momentos de dedicação, de louvor, nos cultos à igreja, nas atividades da igreja, enfim, uma série de maneiras. E a nossa lição hoje, ela traz como que esse relacionamento foi cuidado, foi elaborado, foi crescendo um pouco com o povo de Deus. E o primeiro tópico que a gente aprende aqui é aprendendo no deserto. O povo de Deus passou 40 anos no deserto. E se você ver o mapa da onde eles estavam, você vê que eles ficavam rodando o tempo todo, indo para locais e rodando sempre para o mesmo, e sempre ficavam rodando no mesmo local. Por quê? O objetivo de Deus era que aquela geração toda morresse, uma nova geração viesse e pudesse entrar na terra de Canaã. E aí você deve estar pensando assim, mas pastor, não seria bem mais rápido e muito mais fácil Deus mandar, sei lá, um anjo e sair matando todo mundo, ou correr ali um terremoto, um raio do céu, uma praga, uma peste, sei lá, não seria muito mais fácil? Seria muito mais simples. Mas qual o diferencial que Deus não está fazendo mais isso? Porque Ele não é um Deus que Ele vai punir as pessoas o tempo todo desse jeito. Deus ele não tem a intenção de ser punitivo o tempo todo conosco. Mas Deus está nos ensinando. E o período em que o povo ficou no deserto, Deus esteve do lado deles o tempo todo. Eles tinham inimigos externos, os filisteus, o povo ao redor, os cananitas, todo aquele povo lá ao redor que estava naquelas regiões, impérios que se levantavam, mas mesmo assim Deus cuidava do seu povo. E também tinha inimigos internos dentro do próprio arraial, né? Pessoas reclamando, pessoas que estavam sempre murmurando, pessoas que sempre achavam que nunca estavam satisfeitas. Então, tudo isso, irmãos, são coisas que Deus foi trabalhando com o povo, da mesma maneira que trabalha conosco. Nós passamos vários momentos nas nossas vidas em que nós sofremos muito. Sofremos 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas o povo de Deus passou 40 anos, 4 décadas no deserto, passando por muitas provações, muitas privações, muitas lutas. Então, irmão, quando você estiver passando aí 2 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano, não reclama não. Agradece a Deus,
que talvez você tivesse que levar 40 anos igual o povo de Deus e mesmo assim não está levando. Mas tenha paciência e Deus vai prover a sua necessidade. Mas Deus sabia da necessidade do povo. E qual foi uma dessas necessidades? Primeira necessidade, que é o nosso segundo tópico hoje, que é o maná. Irmãos, Deus mandava para o povo a codorna e o maná. Deus mandava comida para o povo. E o que ele mandava? Codorna, carne, proteína e maná, um tipo de pão, né, que é um carboidrato. Então Deus mandava até uma alimentação balanceada, né, uma dietazinha balanceada para o povo. Né? Deus não mandava gordura, não mandava nada a mais, mandava na medida certa. Tanto que se a pessoa pegasse o maná, guardasse para o outro dia, o maná amanhecia podre, não servia para o alimento. E eles tinham a quantidade certa, o momento certo, tudo certo, Deus providenciava para eles. Meu irmão, Deus vai providenciar tudo para as nossas vidas. Isso é fato. Mas, irmãos, nós temos que aguardar o tempo dele. Mas, pastor, tem um mês, tem um ano, tem 2 anos, tem 5 anos que eu estou passando por isso e até hoje eu não vi saída, irmãos. Há um momento certo e uma hora certa para que Deus age em nossas vidas o tempo todo. Deus não virou as costas para você. Deus não te deixou de lado. Deus não reclamou. Deus não te abandonou. Deus está cuidando de você. E Deus está te preparando, moldando a sua vida, moldando o seu caráter, moldando tudo aquilo de errado que você tem e te preparando para que você possa realmente passar pelo deserto como o povo dele passou, e Deus vai levantar um Josué, um Caleb, ou vai te colocar como Josué em algum lugar. Mas, irmãos, não é da noite para o dia, leva-se tempo, requer estudo, requer trabalho, requer dedicação. Eu tive um professor no seminário que o professor dele tinha graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. E um dia ele perguntou para o professor, se agora eu entendi do assunto, ele acha que agora eu estou começando a entender. Então, se um homem que passou 4 anos na faculdade, 2 anos na pós-graduação, mais 2 anos no mestrado, já totalizou 8 anos, com mais 3 anos de doutorado, totalizando 11 anos, nós vemos aí que, e ele estava começando a entender, nós vemos que existe uma caminhada para que a gente possa obter aquilo que Deus separou para nós. E não é fácil, eu sei que não é fácil, eu sei que não é uma caminhada simples, mas o povo de Deus também não teve uma caminhada fácil. Ah, pastor, mas tinha a coluna de fogo de noite, tinha a nuvem fazendo sombra de dia, tinha maná, tinha codorna, eles entravam em batalhas, eles venciam todas as batalhas, eles eram vitoriosos, Deus estava com eles o tempo todo. Sim, Deus estava. Mas imagine a cabeça de Moisés, um povo buzinando na cabeça dele o tempo todo. Moisés dormia e acordava com o povo lá, Moisés, o vizinho, o galho do vizinho ali tá indo para dentro da minha tenda, o cachorro do vizinho lá tá fazendo xixi na porta da minha tenda, o menino chora demais, o camelo bebe muita água, os animais estão com fome, não sei o que. E o povo reclamava, eu quero a cebola do Egito, eu quero viver lá no Egito, porque lá no Egito, antes a gente ficar lá do que ele morrer de fome aqui. Irmãos, tudo isso Moisés foi ouvindo, até que o sogro dele falou assim, Moisés, você não vai aguentar o batido da lata não, negão. Então, divide esse negócio aí, dá serviço para outros, vai dividindo, colocando aí para líder de 10, líder de 20, líder de 50, e cada um vai administrando aí, depois você vai tomando conta de cada um deles. E foi assim que Moisés fez. Então, o maná que Deus mandou, mas até isso tinha que ser administrado. As pessoas iam lá,
pegavam a parte deles e no outro dia voltava para pegar. Então não era tão simples, não chegava na mesa deles a codorna pronta e o maná pronto na tigela, no prato, na panela, aí era só pegar, tirar da panela, colocar no prato e comer. Não, aí tinha que ir lá, pegar o animal, matar, preparar a comida, pegava o maná, preparava o maná, separava a água e tudo mais, colocava a comida. Então não era tão simples também não. Existia, necessitava de trabalho, de dedicação. Mas o maná, ele era o cuidado de Deus para aquele povo. E tem alguns tópicos, eu vou ler só alguns aqui para os irmãos perceberem, olha só. Algumas dádivas do maná se destacam. Era um alimento gratuito e ficava disponível a todos de igual modo, ou seja, todas as famílias tinham tudo igual. Uma família é mais privilegiada que a outra. Não existia isso. Apesar de estar disponível, cada um deveria buscar o que fosse necessário para si e para a sua família, ou seja, uma família de 5 ganhava mais do que uma família de 3. Mas também a família de 3 não ficava necessitada porque a de 5 estava ganhando. Era o primeiro alimento da manhã, mostrava que eles dependiam diariamente de Deus e servia para provar se eles iriam ou não confiar em Deus. Este alimento era suficiente para um dia e era um alimento que saciava. Não tinham que trabalhar por esse alimento, era Deus que lhe dava gratuitamente. Ou seja, tudo estava debaixo da dependência de Deus. Mas eles estavam no deserto. E aí quando eles entram na terra de Canaã, quando eles põem o pé na terra de Canaã, quando eles entram lá, e aí eles dominam a terra e falam assim, agora sim, agora nós estamos na terra que manda leite e mel. O maná acaba. O maná ele não acaba antes, ele acaba na hora que o povo está lá dentro. Por quê? Porque agora eles podiam plantar, eles podiam colher. Agora nós vamos plantar, nós vamos caçar, nós vamos dar um jeito aqui, juntar os bezerros aqui, juntar os cabritos, as cabras, os bodes, ovelhas, por aí, e vamos fazer aqui uma fazenda e vamos criar aqui uma comunidade e o negócio aqui agora vai funcionar. Foi assim que Deus fez. Foi assim que Deus fez e é assim que Deus faz e é sempre que Ele vai fazer. Ele sempre vai, você vai ter aquilo que é necessário para você, da providência de Deus, mas quando você não precisar, você não vai ter necessidade disso. E aí por quê? Porque agora você tem como você buscar seu alimento, como você buscar aquilo que Deus não precisa que te dê. Deixa mais. Meu irmão, muita coisa na sua vida hoje você não precisa de ficar dependendo de Deus. Você, pelo seu próprio esforço, você pode fazer. Escuta bem, quando eu digo que você não precisa, não depende de Deus, você tem pelo seu próprio esforço, é porque tem coisas que Deus não está se preocupando em realizar. Por exemplo, coisa muito simples. Algo simples na sua vida. Cuidar da sua saúde. Não é Deus que está cuidando da sua saúde. Quem cuida da sua saúde é você. Você está tomando água? Comendo alimento saudável? Seguindo uma dieta referente ao seu corpo? Evitando de comer exageros? Não é Deus que vai fazer isso. Quem vai fazer isso é você. Você vai lá no médico, nutricionista, mas vai falar assim, meu filho, come isso, evita isso, pererê, dorme direitinho e tal. Pronto, aí você tem uma vida saudável. Você está fazendo isso? Isso não é preocupação de Deus, é preocupação de você com a sua saúde. Então, tudo tem um porquê e um motivo que Deus faz. O terceiro tópico que nós temos aqui são outros aprendizados através da ação de Deus. Primeiro aprendizado, estabelecer um relacionamento diário do povo com Deus. Irmãos, o maná, a codorna, o cuidado de Deus lá no Egito, lá no deserto, era para que Deus mantivesse um relacionamento constante. Deus tinha Moisés para falar através dele, Moisés morre, coloca Josué, então Deus tinha sempre pessoas para intervir, e sempre mostrar para nós o que ele tinha de vontade, qual era a vontade dele, o que ele queria. E muito mais Deus tem para fazer. Mas era necessário o quê? Um relacionamento onde houvesse a participação das pessoas e de Deus. Como é hoje? Você precisa estar participativo no relacionamento com Deus. Não adianta você ir para a igreja somente no domingo, ler a Bíblia somente no domingo, orar somente no domingo e achar que você vai ter uma semana inteirinha de Deus chovendo bênção na sua vida, que o negócio não funciona desse jeito.
Estabelecer o relacionamento diário em família. Quando é que a gente tem um relacionamento diário em família? A gente tem um relacionamento diário em família quando nós mantemos um relacionamento com a nossa família constantemente. O marido com a esposa, os pais com os filhos, o culto familiar, o momento de oração, irmãos. Alguns estudiosos dizem que se você simplesmente sentar para comer, estou falando de você orar, ler a Bíblia, não. Você sentar para comer em família, diminui em 50% o risco dos seus filhos se envolverem com drogas. Mas como assim? É simplesmente você sentar para fazer uma das refeições em família, seja café da manhã, almoço ou janta. E quanto mais, melhor. Então, se você almoça com sua família todo dia, você já está no caminho certo. Se você almoça e janta, não está ganhando, mas se você toma café da manhã, almoço e janta, meu irmão, você está arrebentando a boca do balão. Mas requer um tempo e uma dedicação. Aí o cara chega em casa, um faz um lanche, o outro vai fazer uma coisa, aí a família chega, assiste TV, não é celular, joga videogame, cada um faz isso, não vai fluir, não vai dar certo, o negócio não vai funcionar. Terceiro aprendizado que a gente aprende, né, é o estabelecimento, o relacionamento diário consigo mesmo. Deus quer um relacionamento diário conosco, irmãos. Oração constante. Todo dia você não conversa com sua esposa? Todo dia você não conversa com seu filho? Todo dia você não conversa com seu colega de trabalho? Com o seu patrão? Com o seu professor? Pois bem, com Deus também é a mesma coisa, irmãos. Todo dia você não precisa conversar com alguém, manter um relacionamento com alguém, bater um papo com a pessoa, manter convívio com outra pessoa. Com Deus é do mesmo jeito. Deus quer que nós mantemos o nosso relacionamento constantemente com Ele. Mas não é uma tarefa fácil e também não é uma tarefa que não vai exigir esforço. Exige tempo, dedicação. Mas, irmãos, o dia tem 24 horas. Se eu tirar 10 minutos para Deus, 15 minutos para Deus, é o mínimo. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Você está lendo a Bíblia constantemente? Irmãos, é incrível. Eu já li a Bíblia toda, mais de uma vez. E toda vez que eu leio, eu aprendo algo novo. Isso que é o mais bacana da palavra de Deus. Não existe limite. Toda vez que eu leio, tem um aprendizado novo para a minha vida. E outra coisa que é estabelecer o relacionamento diário com a comunidade. Existia o relacionamento de Deus com o povo, tinha um relacionamento com a família, tinha um relacionamento com o indivíduo e tinha um relacionamento em comunidade. Ou seja, olha só o que ele coloca aqui. Cada manhã, quando saíam para colher o maná, acabavam se encontrando. As pessoas conversavam, tinham convívio, viviam num relacionamento. Tinha também, quando você vê lá, Jesus indo buscar água no poço, o poço era do mesmo jeito, porque as pessoas iam no poço e lá, ele viu o vizinho, viu o colega, via uma pessoa, e aí batia um papo lá e conversava, sabia, fulano, como é que tá, beleza. Então, isso era até isso é importante. Irmãos, parece que não, mas você pode falar com qualquer pessoa que vai morar fora da nação em que ele nasceu. Não é só no Brasil, não. Mas a gente fala do Brasil porque nós somos assim mesmo. Mas todo mundo é unânime. Quando você pergunta para uma pessoa que mora no estrangeiro, a resposta é sempre a mesma. Eu sinto falta daquele calor humano do brasileiro. Porque o brasileiro é um povo alegre, é um povo amistoso, um povo que chega, abraça e tudo mais. Muitos países assim não é assim. Então as pessoas que vão para países como Canadá, Estados Unidos, países da Europa, sentem muito essa falta. Sentem falta disso demais. Mas isso é uma cultura. O povo precisa de relacionamento. E o que acontece? Pessoas que não mantêm esse tipo de relacionamento podem acabar ficando doentes, tendo depressão, passando por situações difíceis em sua vida. Então, isso é o que nós precisamos estar atentos. Quarto e último tópico, a nossa lição traz aqui sobre Jesus, o verdadeiro maná do céu. O Egito, irmãos, ele foi um símbolo de escravidão. O Egito, ele foi um local onde o povo foi privado. Mas, através da ação
de Moisés retirando o povo ali, Deus libertou aquele povo. E aí colocou Josué logo em seguida para liderar o povo. Jesus Cristo fez a mesma coisa por nós. Ele nos libertou da escravidão do pecado. A igreja de Cristo hoje, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, pode estar liberta da escravidão do pecado. Mas nós precisamos em todo momento estar presentes na comunhão e no partir do pão, nas orações, como os próprios Atos dos Apóstolos nos ensinam. E nós precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos, com a nossa igreja. Jesus está disponível a todos e não mais restrito a uma nação. Jesus ele está disponível para todos nós. Todos podemos ter acesso. Não temos que fazer um processo longo, não basta orarmos e buscarmos em Deus, entregarmos a nossa vida para Cristo e Ele vai nos mudar e vai nos preparar para servirmos Ele. Irmão, para encerrar, eu gostaria de ler 4 tópicos aqui, com a seguinte lição. Buscar a Cristo, o pão vivo, por meio da palavra, o pão espiritual, tem 4 importantes papéis. Primeiro, criar e intensificar o nosso relacionamento e comunhão com Deus. Segundo, criar e intensificar o nosso relacionamento e comunhão com a família cristã. Terceiro, criar e intensificar o nosso relacionamento e comunhão com a nossa família humana. E quarto e último, criar e intensificar o nosso relacionamento com a comunhão externa. Ou seja, criar e intensificar relacionamentos. Pastor Fernando, pastor da Igreja Batista de Vila, sempre fala: pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. E os psicólogos e a psicologia diz o seguinte, que o homem é um ser relacional. A sociologia diz que o homem é um ser que vive em comunidade, é sociável. Então, no final das contas, relacionamentos. Relacionamentos com Deus, relacionamento com pessoas, relacionamento o tempo todo em nossas vidas. Irmãos, eu gostaria de orar agora para nós encerrarmos. Pai, muito obrigado por tudo. Eu te louvo e te exalto porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos guardado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.